Sinal verde para licitação no Maracanã. Imprensa revela plano maléfico da dupla Fla-Flu. Jornalista tenta reparar a declaração e fala ainda mais abobrinha. Essas e outras notícias agora no BFC, Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC, Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. E vamos começar o nosso giro de hoje com notícia boa. Em julgamento nessa tarde, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, os conselheiros aprovaram por unanimidade a retomada do processo de licitação do Maracanã. Foi dado o sinal verde para o governo do estado do Rio de Janeiro seguir com o processo de concorrência parada desde abril de 2019. A conselheira deixou claro que no seu voto anterior, que o TPU seria o último. Então, ela, segundo a declaração dela, ela imagina que o Estado esteja realizando este procedimento de concorrência para poder, se for o caso, realizar nova permissão de uso enquanto não for possível finalizar a licitação. Ou seja, está vencendo agora em outubro essa TPU que dá o direito a Flamengo e Fluminense a usarem o Estado, a usarem o estádio que pertence ao Estado. Ela, no voto anterior, já havia dito que para que fosse feita uma renovação, deveria abrir uma concorrência. Ou seja, ela deu uma alfinetada no Flamengo e no Fluminense, porque isso vem sendo renovado sem essa abertura de concorrência. Sabemos que o processo de licitação não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, porque é um ritual. Então, são vários rituais para acontecer, e até mesmo depois de vencida a concorrência, você tem um prazo que você tem que cumprir para deixar que os perdedores possam questionar o processo na justiça. Então, demanda um tempo, é um prazo longo, não é rápido que a licitação acontece. Então, isso ainda vai se prolongar por mais um tempo. Então, provavelmente, em outubro, quando vence a TPU, que dá direito a Flamengo e Fluminense a fazer uso do Maracanã, terá que haver uma nova renovação. Porém, segundo a conselheira, vai ter que haver uma concorrência. Então vamos aguardar para ver qual vai ser a posição do governo do estado. A única notícia boa é que foi dado sinal verde, então de uma vez por todas, eu acho que aí não é bom só para Flamengo, para Vasco, para Fluminense, para Botafogo, é bom para o estado do Rio que haja um dono, pelo menos pelos próximos 20 anos, que é o que vai permitir essa licitação, que alguém ganhando a licitação possa fazer investimentos no estádio e que a gente não tenha mais um estádio deplorável como está o Maracanã. É um patrimônio público, é um patrimônio da população do Rio de Janeiro, então precisamos que isso seja resolvido o mais rápido possível, independente de quem vença, independente seja Vasco, seja o Fla-Flu, seja qualquer outra empresa que venha competir nessa licitação, que venha concorrer nessa licitação, o importante é que tenha um vencedor e que esse vencedor faça investimentos que realmente vá fazer com que a população do Rio tenha o Maracanã de volta. Isso é o que todos nós desejamos. Bom, outra notícia que eu queria passar para vocês é com relação às interações nas redes sociais. O Vasco está muito bem posicionado, mesmo com seu time lá embaixo da tabela, mostra muito a força dessa torcida. As interações no período de 16 de agosto até o dia 22 de agosto nas redes sociais apresentou o Vasco em segundo lugar no Facebook, com 793 mil interações. No Twitter, ele está com 1,2 milhões de interação, também em segundo lugar. No Instagram, em quarto lugar, com 13,2 milhões.
E no TikTok o Vasco aparece em primeiro com 846 mil. O que nós podemos destacar desses números? Você pega, por exemplo, o Instagram, que é uma rede social um pouco mais elitizada, o Vasco aparece ali em quarto lugar. Porém, nas redes mais populares, como o TikTok, por exemplo, e no Facebook e Twitter, o Vasco está entre o primeiro e o segundo lugar. Então, isso demonstra, mais uma vez, o quanto o Vasco é um time realmente bastante popular. A demonstração disso está aí nessa interação por parte das redes sociais nesse período. E, mais uma vez, o Vasco está numa posição muito ruim na tabela. Se o Vasco estivesse entre os primeiros, era justificável. Mas, mesmo assim, o Vasco, obviamente que teve a chegada de Payet, teve o jogo no Maracanã contra o Atlético, teve alguns eventos que, de fato, aguça, né, coloca a torcida mais ativa, mas isso demonstra cada vez mais a força da nossa torcida. Bom, gostaria de ressaltar agora para vocês aqui um vídeo do Seleção Sport TV, em que o André Rizek faz um comentário sobre uma postagem do Consórcio Maracanã. Então, veja o vídeo e a gente comenta em seguida. O perfil oficial do Maracanã hoje compartilhou uma informação de que o estádio, depois do dia 26, será fechado por prazo indeterminado. Um item me chamou a atenção desse texto, que é o Maracanã fez questão de destacar o jogo do Vasco nesse domingo. O fato de o Vasco ter jogado lá nesse domingo, no intervalo inferior a 15 horas, porque o Fluminense havia jogado lá no sábado à noite e o Vasco jogou no domingo de manhã. Por que eu destaco esse ponto? Não foi por acaso. Na minha leitura, né, isso não é literal, mas na minha leitura, estão tentando passar um recado ali. Tá vendo? O Vasco estragou o gramado. Aí, ó. O Vasco foi jogar lá e o gramado agora estragou. Vai ter que fechar por causa do Vasco. É um absurdo, né? Então, é a minha leitura, né? Isso não está literal escrito, né? Não, mas... Mas quando a conta oficial do Maracanã destaca a informação de que o Vasco jogou lá, de que não pode ter jogo com menos de 15 horas e que o Vasco jogou domingo lá, está dando um peso enorme a essa informação, né? E aí, assim, eu entendo que você não possa ter jogos no intervalo de 15 horas e que isso prejudique. Mas também não queiram ofender a minha inteligência de que o gramado do Maracanã, que é uma porcaria, está ruim mesmo por causa do jogo de domingo. Você sabe que esse é o fator determinante para o gramado, que já era uma porcaria, ser interditado. Né? O que demonstra essa colocação do Rizek? De que, cara, nem a imprensa tá comentando mais essas falácias de Flamengo e Fluminense, essas coisas criadas principalmente pelo seu Mário Bittencourt, quer dizer, que está brincando com a nossa inteligência. É óbvio que não foi o jogo de domingo que deixou o estado do gramado daquela maneira. Tem fotos, inclusive, do jogo de sábado do Fluminense e que demonstra que aquela pequena área ali do setor norte já estava em estado impraticável. Obviamente, com a chuva, a situação se agravou. Tem reclamações, tem vídeos, tem situações de dentro do vestiário do Flamengo, de jogadores reclamando com o diretor de futebol do estado do gramado, porque muitas contusões ocorreram em função do péssimo estado do gramado. Ontem o próprio Ganso estava dando uma entrevista na ESPN e declarou que não houve, que esse problema do gramado já é anterior ao jogo de domingo. Então, vários atores que estão ali no dia a dia, usando o gramado, veio a público meio que confirmar o que é o óbvio. Então, essa declaração do André Rizek só veio aumentar ainda mais, corroborar com a opinião pública de que não foi o jogo do Vasco que piorou o estádio. O estádio já está ruim há muito tempo. Então, é bom porque a própria mídia já está começando a colocar a dupla Fla-Flu no seu devido lugar e que não adianta, que a gente não vai cair mais nessas falácias, nessas narrativas sem fundamento. Outro vídeo que eu queria destacar para vocês é do jornalista Vene Casagrande, que acaba de revelar um planozinho um pouquinho maléfico da dupla Fla-Flu em relação a essa notícia que saiu hoje do fechamento por tempo indeterminado do Maracanã.
Ouça aí e a gente já volta para falar. Bom, vamos lá. Me fale até quando o Maracanã vai ficar fechado. Vou te falar, prazo indeterminado segundo a nota oficial do Maracanã. Mas, pelo que eu apurei nos bastidores, isso tem motivo. Isso faz com que o Vasco não entre na justiça. Eles querem fazer que o Vasco não entre na justiça para tentar jogar contra o Fluminense. Né? Essa partida, se eu não me engano, é no dia 16, num sábado, véspera da final da Copa do Brasil. Então, eles vão dizer que o prazo é indeterminado, por quê? Se o sorteio da final da Copa do Brasil na próxima segunda-feira definir que o jogo de ida será no Maracanã no dia 17, eles vão reabrir o Maracanã apenas no dia 17. Então a ideia deles nos bastidores é fazer com que o Vasco não tenha a possibilidade de entrar na justiça para tentar mandar o jogo contra o Fluminense no Maracanã. Lembrando que ainda teria uma outra polêmica, que seria o lado do Maracanã, porque o Vasco gosta de ficar, a torcida do Vasco gosta de ficar num determinado lado, sendo que é o mesmo lado que a torcida do Fluminense gosta de ficar. Ou seja, seria várias polêmicas. A gente teria muita polêmica em relação a esse jogo. Então, a ideia nos bastidores é dizer que é prazo indeterminado a paralisação, justamente para fazer com que o Vasco não entre na justiça e tente mandar essa partida contra o Fluminense no dia 16 pelo Campeonato Brasileiro lá no estádio. Então, se o jogo de ida da final da Copa do Brasil for no dia 17, o Maracanã voltará a ficar aberto, a ter uma partida apenas no dia 17. Essa é a ideia nos bastidores entre Flamengo, Fluminense e a administração ali do Maracanã. Isso prova o quanto eles são sujos. Cara, os caras estão fechando o estádio para que não haja, de certa forma, um revide por parte do Vasco em relação ao que fizeram com a torcida do Vasco no jogo de ida da quarta rodada do primeiro turno e que nós fomos obrigados a ficar num cubículo lá no setor norte, porque eles ficaram com 90% da capacidade do estádio e nós apenas com 10%. Fatalmente agora o Vasco ia conseguir pedir o Maracanã para fazer esse jogo e ia revidar, colocando eles novamente no cantinho, sossegadinho lá, com 10% da sua capacidade. Então, numa manobra maquiavélica, numa manobra suja, eles estão adiando a reforma do Maracanã, do gramado do Maracanã, paralisando o Maracanã por tempo indeterminado, exatamente para poder impedir que o Vasco faça esse pedido. E aí, como o Vene Casagrande disse, dependendo do sorteio da Copa, do final da Copa das semifinais da Copa do Brasil, eles podem reabrir o Maracanã para fazer o jogo deles e assim impedir que o Vasco jogue nesse estádio em setembro, que se não me engano acho que é o dia 13 de setembro, que seria o jogo contra o Fluminense. Então é uma verdadeira sacanagem o que estão fazendo. Mas o que esperar dessa galera, o que esperar dessa turma? Não podemos esperar nada melhor. Horrível atitude, desnecessária a atitude e acaba aguçando cada vez mais a ira, porque hoje a gente acaba tendo mais raiva do Fluminense do que do próprio Flamengo. Porque do jeito que está tratando o senhor Mário Bittencourt com relação a essa politicagem baixa, barata, faz com que os torcedores fiquem cada vez mais revoltados com o time do Fluminense. É lamentável. Bom, outro videozinho curto para vocês, isso agora do Renato Maurício Prado, que arregou. Ele hoje entrou em edição extraordinária no programa que tem lá de esporte no UOL para poder fazer uma reparação das declarações que ele fez ontem. Ontem ele fez uma declaração errada de que o Payet não teria ficado do lado do Vini Júnior numa situação de racismo que ocorreu na Espanha. Ele errou completamente porque o fato não era relacionado ao Vinícius Júnior, era relacionado ao Neymar, que levantou a questão de ter sido ofendido pelo zagueiro Álvaro Rodrigues, do Olympique de Marseille, numa partida em que o PSG perdeu de 1-0 e o Neymar foi expulso nesse jogo. Ele alega que num determinado lance houve uma ofensa racista por parte do zagueiro. Ocorre que se você pegar as imagens do lance, você vai ver que o zagueiro e o Neymar estavam discutindo na presença de vários outros jogadores. Tanto é que depois a Federação Francesa fez abriu lá um inquérito para fazer uma apuração e conseguiu identificar que não foi provada que houve essa atitude racista por parte do zagueiro do Olympique. Então ele foi absolvido dessa acusação feita pelo Neymar. E o que fez o Payet?
o Payet, para zoar com o Neymar, pegou uma foto clássica de uma banda lá de Marseille e que tem um personagem segurando um cachorrinho, botou a foto de um cachorrinho, a foto do Neymar nesse cachorrinho chorando, fazendo uma alusão ao jogo que o PSG havia perdido para o Olympique. E aí o Maurício veio hoje falar que ele se enganou no episódio, mas disse que o Payet havia sido tomado partido nessa atitude racista. Primeiro, não houve um ato racista porque não foi provado. Segundo, ele estava defendendo o zagueiro do time dele, que não foi acusado de absolutamente nada, pelo contrário, foi absolvido. Então, o que o seu Maurício Renato Prado está querendo insinuar, a não ser tumultuar o ambiente? Veja o vídeo. Parecia um time de futebol e o Álvaro Rodrigues aparecia com um cachorrinho no colo. Na cara desse cachorrinho estava o Neymar, com uma cara de choro. Então, quer dizer, eu errei o episódio. Mas, infelizmente, o tom do Payet, tanto no que eu achei que tinha acontecido, como nesse, é antirracista. Então, eu acho, e reafirmo, que é meio estranho um cara chegar aqui dizendo que veio para um clube pela sua história antirracista, afinal de contas, o Vasco foi um dos primeiros, não o primeiro foi o Bangu, mas foi um dos primeiros a ter negros em seu time, e tem uma história bonita em relação a isso, e o Payet atribuía isso quando aconteceu um caso na França em que ele apoiou o jogador que o Neymar disse que tinha sido racista com ele. Essa história eu só queria esclarecer, porque eu sei que lá pelos lados de São Januário a coisa está fervendo, estão desesperados. Está absolvido. Eu falei. Pois é, agora... Cara, a gente não aguenta mais esse tipo de narrativa. Ainda bem que a população, não só os torcedores, mas a população como um todo, acordou para esse tipo de falácia. Então o cara voltou para tentar recuperar um erro que ele cometeu ontem, cometendo um outro erro completamente absurdo. Porque se a pessoa não foi acusada, ela foi absolvida de que... Na verdade, quem acusou ela foi o Neymar, perante vários outros jogadores. Não provaram absolutamente nada. Ele queria que o Payet fizesse o quê? Fosse contra o seu zagueiro, a favor de um cara que está fazendo uma acusação leviana? Pelo amor de Deus, né, seu Maurício? Porra, põe a cabeça no lugar. Não tem menor sentido disso acontecer. Então, mais uma vez, é mais uma tentativa de tumultuar, mais uma tentativa da Flapress criar narrativas contra o Vasco ou contra jogadores do Vasco. E a minha pergunta é, o que o Payet fez a esse cidadão? O que o Payet fez ao PVC, que nem viu o cara jogar e já estava detonando o cara? Pelo amor de Deus, gente, vamos menos, vamos com calma, vamos devagar, pega leve, por favor, pega leve. Bom, voltando aqui às notícias com relação a... uma notícia que apareceu hoje, que há um interesse do Grupo City em Ryan. Então surgiu essa possibilidade, fala-se em 15 milhões de euros, o que eu acho muito pouco. Lembrando que quando se fala Grupo City, não é só o Manchester City, mas também todos os times que envolvem, que estão embaixo do guarda-chuva do Grupo City, inclusive o Bahia. Então será que vale a pena vender o Ryan para o Grupo City, daqui a pouco ver o Ryan jogando no Bahia? Eu não gostaria que isso acontecesse. E primeiro, por 15 milhões de euros, deixa o garoto lá. Tem 17 anos, de repente agora no final do campeonato ele volta a ser relacionado, começa a fazer uns golzinhos depois que o Vasco tiver com a situação de rebaixamento resolvida, e esse garoto vai ser valorizado e vendido por muito mais. A multa rescisória é de 80 milhões, obviamente que dificilmente consegue vender por esse valor, mas 15 milhões, vamos combinar que é muito pouco. Então vamos segurar um pouquinho, não vamos vender o Ryan por enquanto, deixa valorizar um pouco mais, e aí sim é inevitável, porque ele tem muita bola, então vai ser difícil demais a gente segurar o garoto. Mas, quem sabe, né, a gente conseguindo aí passar esse sufoco, ter uma temporada boa ano que vem, quem sabe até a 777 segura ele por mais tempo. Acho difícil, porque é um ativo, vale muito, então eu acho que tem que realmente vendê-lo, mas não por qualquer dinheiro. Bom, preparação do jogo para domingo. O Vasco fez hoje todas as suas atividades na academia, muito provavelmente pelo calor que fez no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje bateu quase 39 graus, então devia estar muito difícil de você fazer um treinamento embaixo desse sol. Então toda atividade foi programada para a academia. Então você está vendo aí algumas fotos dos jogadores se preparando para o jogo de domingo.
que para nós, vascaínos, o jogo de domingo começa hoje. Hoje o Palmeiras vai estar fazendo um jogo pela Libertadores. Dependendo do resultado, é muito provável que haja por parte do Palmeiras vai poupar alguns jogadores para o jogo de domingo, acredito eu. Então, torcer para que o Palmeiras tenha um jogo difícil hoje, que ele perca, que empate, para que ele tenha que poupar jogadores no domingo para poder decidir na próxima quarta-feira, e isso de alguma maneira favorece um pouco mais a gente que precisa de mais desses 3 pontos. Temos que ter consciência que nós não estamos ainda com o time preparado para enfrentar o time titular do Palmeiras, então quanto menos titulares eles estiverem no jogo de domingo, para nós as chances de pontuar são maiores. Então a gente tem que torcer sim para o Palmeiras hoje não ter um bom resultado e poupar o máximo de jogadores na semana que vem. Para uma última notícia, Lucas Piton vai dar uma entrevista amanhã no CT Moacir Barbosa a partir de 12 horas. Então ele vai ser o jogador entrevistado da semana. Então vamos aguardar aí as declarações de Lucas Piton, que vai ser amanhã no CT Moacir Barbosa. Bom, galera, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com vários vídeos dentro do vídeo, e espero que você se inscreva no canal, que você marque o seu sininho de notificações, dê seu like, comente e nos acompanhe nas lives que acontecem todo domingo na Domigueira do podcast Cruz Maltino. Você vai lá no canal, se inscreva, eu estou lá todo domingo às 8 horas da noite e na segunda ao meio-dia e às 6 da tarde na Live Raiz. Eles têm lives toda semana, meio-dia e 6 da tarde. Eu participo sempre aos domingos e às segundas-feiras. Então conto com a presença de vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.